Olá a todos e a todas. Hoje será a nossa primeira aula da nossa nova disciplina, Técnicas de Redação e Arquivo. Essa disciplina, ela é muito utilizada, os seus conceitos, seus conteúdos na prática de quem trabalha diretamente com a secretaria escolar. Ou seja, através de documentos. Vamos na aula de hoje falar um pouco da linguagem, ou seja, como se comportar, como falar com a sociedade como um todo, com os indivíduos que buscam essas informações na secretaria escolar dentro do âmbito educacional. Vamos a ela. O objetivo da disciplina. A disciplina, ela busca tratar de vários assuntos relacionados às atribuições de alguns servidores da escola. Ou seja, alguns servidores, aqueles que trabalham diretamente com a produção dos documentos, com a organização desses documentos, com o atendimento ao público, de maneira geral. Entre eles, o secretário escolar, auxiliares de secretaria, o encarregado administrativo e outros servidores que se interessarem pelos serviços administrativos de uma escola. Os assuntos a tratar serão, falamos um pouco de linguagem, interação, documentação, leis, arquivos e principalmente escrituração escolar, ou seja, como é a produção desses documentos escolares, como é que é a organização desses documentos. O caderno da nossa disciplina tem 8 unidades e hoje vamos trabalhar a unidade 1, que tem por tema linguagem e interação. Bom, o que seria o conceito de linguagem? A linguagem é um instrumento natural de comunicação do ser humano. Usamos a linguagem para expressar nossos pensamentos e sentimentos, defender nossas ideias por meio da fala, da escrita e da língua de sinais. Tanto que nós citamos alguns exemplos aqui, através das figuras, uma linguagem verbal, sendo materializada pela escrita, uma carta. Nós temos a linguagem de sinais, sendo materializada pelos gestos, que também é uma modalidade de linguagem. Temos as linguagens comuns, ou seja, utilizada através da fala. Ou seja, esses tipos de linguagem, ela busca, no final, tendo como objetivo a comunicação. Se é mantida a comunicação entre o emissor, quem está produzindo a mensagem, e o receptor, quem vai receber essa mensagem, nós temos a construção da linguagem. E é interessante porque a linguagem tem inúmeras características e inúmeras modalidades. Nós temos a linguagem jurídica, a linguagem de médicos, a linguagem dos docentes, vamos falar assim, a linguagem dos adolescentes, gírias, ou seja, é um campo muito abrangente. E dentro da escola, qual seria a linguagem que você, como representante da secretaria escolar, responsável pelos registros acadêmicos, qual é a linguagem que você utiliza para se comunicar com os pais, ou seja, com os alunos, para passar alguma informação, não é, professora? Exatamente, porque nós temos diversas formas de nos comunicar, né? Mas nós temos que adotar, enquanto atendente, enquanto um servidor, você tem que adotar uma linguagem mais formal, né? Sim. Você não pode trabalhar linguagem dos adolescentes, né? Você não pode trabalhar falando gírias, né? Falando qualquer tipo de termo. Você tem que empregar uma linguagem mais formal. A gente tem que adaptar a nossa linguagem ao meio em que nós estamos. Isso mesmo, e é até interessante que na época da faculdade, um professor, ele até explicando esse assunto de linguagem, ele falava que se a gente tem que compreender a linguagem como a forma da gente se vestir, porque a nossa forma de vestir também está passando uma mensagem, nós estamos nos comunicando com a nossa forma de vestir. E o que acontece? Às vezes, dependendo de quem nós estamos querendo transmitir a mensagem, nós temos que verificar se aquela pessoa tem o mesmo grau de instrução para receber essa mensagem. Porque não adianta você, eu, a professora Jamile, como representantes, como, vamos dizer assim, responsável pela secretaria de uma escola, os registros acadêmicos, um pai
que eu posso dizer não tem uma instrução, não tem uma formação tão elevada, vai buscar alguma informação e o atendente, ele já passa essa informação utilizando termos técnicos. Também. Termos que constam lá dentro da legislação educacional e o pai não conhece, ou seja, a mensagem ele pode até receber, mas compreender, ele não vai compreender. Então, nós devemos adaptar a forma com a qual nos comunicamos, a linguagem, tanto principalmente verbal, que é a forma da gente exteriorizar através da fala, através da escrita, e temos também a linguagem não verbal, que vamos ver mais à frente, deve se adaptar à realidade daquela pessoa que foi buscar informação. Se já é uma pessoa que tem uma instrução, um grau de formação maior, você consegue utilizar esses termos porque ela vai compreender. Ela vai sair de lá com a sua dúvida sanada. Agora, se for uma pessoa, um indivíduo que não tem esse grau de instrução, ele pode até sair de lá, mas a dúvida não vai estar sanada. Então, é bem interessante a gente, como representantes dentro da escola, como responsáveis por atender o público, sabermos diferenciar os tipos de linguagem e adaptar essas linguagens de acordo com cada um dos indivíduos que vem procurar essas informações. Certo. Sendo assim, interagimos com as pessoas e com as instituições usando as linguagens verbal e não verbal, que mais à frente vamos conceituar. De forma tão natural que nem paramos para pensar como isso ocorre. Realmente, como eu falei da maneira de se vestir, às vezes pode ser até um preconceito, a maneira como muitas pessoas se vestem, até num ambiente profissional, às vezes já passa aquela imagem ou para um pai, né, ou para uma mãe, ou para algum ente dentro da escola, já não é uma, como eu posso dizer, uma imagem agradável, uma imagem, vamos dizer positiva, assim, de respeito, de positiva. Que às vezes o pai vai até uma escola, busca informação, aí o atendente, a pessoa responsável por dar essa informação, está com um traje que não, vamos dizer, não é, a gente pode utilizar o termo adequado àquele ambiente. O pai ou a mãe já pensa, nossa, essa escola, né? Se já na entrada nós temos uma recepção assim, como é que nossos alunos, o que nossos alunos estão fazendo nessa instituição? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Pode até parecer um pouco, como eu posso dizer, um preconceito, que a gente até pode chamar, através da linguagem, de preconceito linguístico, mas é a nossa realidade. Então, a gente tem que se adaptar. O que nós usamos para ir, no caso, para a escola, para uma festinha, para uma atividade no fim de semana, é diferente que nós vamos utilizar o nosso ambiente profissional, que lá nós temos que impor uma imagem de respeito, uma imagem que vai, como eu posso dizer, propor, mostrar a cara da instituição. Porque lá, principalmente na secretaria de uma escola, lá é a porta de entrada para que os pais, a comunidade como um todo, conheçam a instituição. E uma coisa até interessante, o atendimento, não é, professora? O atendimento... Sim. Que a gente deve frisar muito bem, porque às vezes grosserias, o atendente trata mal os pais, e principalmente aqueles assim, que eu já até vi casos em algumas instituições, aqueles que têm uma origem mais humilde, que não consegue compreender aquela mensagem que está sendo transmitida, e o atendente não tem a famosa competência comunicativa, que a gente vai ver mais à frente, não consegue adaptar essa informação para a realidade daquele indivíduo, não é? Exatamente. E você falou da questão de vestir, professora. Por exemplo, se você tem você vai marcar um encontro, você tem uma forma de se vestir para impressionar a pessoa que você vai conhecer. Agora, se você tem uma entrevista no emprego novo, você também tem uma outra forma de se vestir. Então, nós temos, assim como nós temos que avaliar qual a linguagem, né, que nós vamos adotar no local ou com a pessoa que fala conosco, nós também temos que avaliar bem, né, a nossa vestimenta, porque como a professora Vanessa falou, tudo é uma forma de se comunicar, os seus gestos, o seu vestir, né, a forma como você se expressa, tudo isso vai ser avaliado pelo receptor. Isso mesmo. Né? Então você é um emissor constante, né? Não só pelo que você fala, mas pelas suas ideias, pelo seu vestir, por tudo. Isso mesmo. Então, por isso que tem a linguagem verbal e a não verbal, através de gestos. Nós vamos observar agora um pouco mais à frente. Então, nossos gestos, como a professora Jamile comentou, o modo de vestir, o tom da nossa voz, tudo isso está relacionado à nossa forma de falar na interação com o outro. Essa figurinha aqui, tanto elenca, né, as inúmeras, como eu posso dizer, como eu posso falar assim, o comportamento do ser humano.
de dúvida. Diferentes estados, os né? estados de, assim, emotivos, raiva, né, tristeza, felicidade, ou seja, alegria. Então, todos esses são inúmeros sentimentos e que, pela forma não só de você se expressar ou pela escrita, mas o gesto em si, como eu posso dizer, a sua, como eu posso até caracterizar, a sua expressão facial, sua fisionomia, tudo isso mostra, você consegue identificar se uma pessoa está bem, não precisa ela falar nada, você apenas olha para ela, observa, você identifica se está passando por alguma situação. Então, ou seja, é uma forma de se comunicar, que às vezes a gente consegue identificar certos problemas, até nos nossos alunos, não precisa eles chegarem a reclamar, é ficar já um pouquinho mais quieto, e conhecemos que aquele aluno não tem aquele hábito, então alguma coisa, e não foi preciso ele falar nada, pelo contrário, apenas ele se fechar para identificar essas características. Exatamente. Então, ou seja, a linguagem ela é muito ampla, e essa é um domínio que o ser humano, através da linguagem verbal, tem. Os animais também têm linguagens. Um cachorro, um gatinho, tudo você identifica, né? Ou pelo miar, pelo latir, ou por encostar na nossa perna, a gente já sabe. Pelo rabinho balançando. Pelo rabinho, ou seja, são tipos de linguagens diferentes. Mas ele está se comunicando e a gente consegue se comunicar com ele, com certeza. Então, assim, a linguagem ela é bem ampla. E dentro da escola, o aluno, os pais, a comunidade como um todo, consegue se comunicar não apenas pela materialização da linguagem através da escrita, mas através de manifestações, através, como eu posso dizer, uma forma até de comunicação que você pode observar, são em reuniões de pais. Quando o gestor está lá, o conselho escolar está lá deliberando, falando das atribuições da escola, do que aconteceu, e os pais estão inertes, parados, nenhum contribui. Aí o que o gestor vai pensar? Vai pensar pelo positivo, não, nossa, nós fizemos tudo correto, né? Eles não têm nada a reclamar. Já pode ser outra opinião, eles podem estar, não, a nossa forma de como eu posso dizer, se manifestar é não se manifestar. Então, depende de quem está recebendo essa linguagem que vai conseguir compreender como é que realmente ela está sendo transmitida, de forma positiva ou negativa. E a escrita faz parte da rotina de trabalho da escola, principalmente nos serviços administrativos. Por quê? Nos serviços administrativos, você realmente, a forma de materializar a linguagem é através da escrita e, obrigatoriamente, tem que ser através da escrita. Por quê? Porque a forma, é a maneira de se garantir que um direito, alguma atividade está sendo realmente exercida. Logo, escrever com clareza, objetividade e concisão também faz parte da boa comunicação. Nós, dentro da escola, algum documento que vai sendo produzido na secretaria da escola, pelos próprios alunos, são a escrita com que esses documentos são produzidos, no caso, pela secretaria, e um documento que algum grupo de alunos está criando para solicitar alguma demanda à direção da escola. Se você comparar esses dois documentos, você vai observar que tem algumas diferenças de linguagem. Por quê? O adolescente, às vezes, até sem querer, na escrita, ele passa aquilo que ele utiliza no dia a dia, sua linguagem coloquial, ou seja, vamos considerar mais à frente uma linguagem não padrão, que a gente pode colocar o não formal, já que tem muitos conceitos que divergem, né? Que muitos doutrinadores já conceituam que se eu estabeleço uma comunicação, se eu expliquei para a professora Jamília algum assunto e ela entendeu, a linguagem está ok, a comunicação está correta. Já outros conceituam que se eu falei com algum erro ortográfico, algum erro de pronúncia, a comunicação não foi entendida. Então, assim, cabe a cada um optar pela melhor forma, como eu posso dizer, de conceituar a comunicação. Você exige que seu aluno, como professora de língua portuguesa, que não somente ele escreva correto, seria o correto ou a variedade padrão, de acordo com a gramática. Ou você permite que ele, na escrita, seja exigido a forma padrão ou a formal, mas na pronúncia ele tem a liberdade. E só que ele tem que saber a diferença, que na pronúncia é uma linguagem e na escrita é outra. Então, o que acontece? Dentro dos documentos da secretaria, nos documentos que são criados dentro da secretaria ou em qualquer espaço, não só o escolar, eles devem ser documentos escritos de maneira, como eu posso dizer, corretas, com a
ortografia, pontuação, então tudo isso, porque às vezes um erro de ortografia já como eu posso dizer, já deixa aquele documento sem crédito, e a instituição de onde ele foi emitido também, porque já associa aquele profissional que deveria conhecer as regras, já que ele está ali apenas para produzir esses documentos, ainda acontece erros, então a gente tem que ter muito cuidado. E ninguém conhece 100% a gramática, mas são erros grotescos que podem ser evitados na maioria das vezes. E como até a professora Aline tinha citado na aula anterior, nós temos a internet que tira dúvidas automaticamente. Você tem uma dúvida em escrever alguma palavra, então muitos documentos, e nós vamos trabalhar algumas categorias de documento, declaração, atestado, ata, tem diferença até mesmo de quem emite esses documentos. Nós nos comunicamos utilizando a linguagem verbal, que havíamos comentado anteriormente, que é a fala e a escrita, e a não verbal, gestos corporais e faciais, tom de voz, modo de se vestir e outros tipos de manifestação. Essa figurinha aqui, essa imagem, em qualquer ambiente que formos, pode ser outros países, nós vamos identificar qual é a mensagem que está sendo passada. Ou seja, que aquele ambiente está exigindo que seja feito silêncio. Essa outra também imagem, que seria a utilizar o gesto, né, de levantar o dedo, mostrando que está sendo positivo alguma situação, também em qualquer local do mundo, se alguma pessoa que fale um outro idioma faça esse mesmo gesto, a gente vai conseguir se comunicar, ok, está tudo bem. E nós temos, através da linguagem verbal, se materializando através da escrita, que dependendo do idioma, se eu escrevo na língua portuguesa ou se eu escrevo na língua inglesa, quem vai receber esse documento, se não tiver o mesmo domínio desse idioma, não vai se estabelecer a comunicação. Então, como havíamos comentado anteriormente, a linguagem ela tem que se adaptar à realidade do receptor, no caso. E o emissor deve fazer essa adaptação, porque ele está direcionando essa linguagem a quem vai recebê-la. Dessa forma, nós falamos de linguagem, vamos dar um conceito de Saussure que fala sobre língua, que ele fala conjunto sistemático de convenções sociais utilizadas pela coletividade para gerar comunicação. No nosso caso, o idioma da nossa língua é a portuguesa, né? A língua portuguesa. Ou seja, é uma forma de comunicação, de linguagem que é adotada no nosso país. E que tem alguns outros países, né, professora Jamile, que trabalha também, que faz o uso da língua portuguesa, mas com algumas variações, mas sempre a mesma linguagem é que está sendo utilizada, que o idioma seria a língua portuguesa. Então, essa língua é esse conjunto de articulações que, no final das contas, vai ter que alcançar o objetivo de estabelecer a comunicação. A língua, ela se concretiza por meio da fala, da linguagem verbal e a fala. E a fala, por sua vez, ela é representada por meio da escrita, como havia comentado anteriormente. Dentro desse conjunto de linguagem, desse conceito de linguagem que falamos um pouco, do conceito de língua, que ambas têm em comum manter a comunicação, nós temos dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal. As características da linguagem verbal: realiza-se na fala e na escrita, concretiza-se na fala, que se realiza por meio de signos linguísticos, o nosso alfabeto, os sinais de pontuação, acentuação e números, como nós citamos aqui nas nossas figuras. Ou seja, que a linguagem verbal, ela se materializa utilizando os signos linguísticos, que são os nossos alfabetos, sinais de pontuação e os nossos números. E nós utilizamos a fala e a escrita para estabelecer a comunicação. Tanto que já no caso da linguagem não verbal, nós também utilizamos os gestos, os sinais de trânsito para estabelecer alguma comunicação. E as características da linguagem não verbal são as seguintes. Esta não se utiliza do vocábulo, ao contrário da linguagem verbal, que utiliza os signos linguísticos. E outra coisa também, o objetivo dessa linguagem não verbal
neste caso, não é de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas utilizar de outros meios comunicativos, né? Outros meios comunicativos, placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, signos visuais. Se na nossa linguagem verbal nós utilizamos signos linguísticos, o nosso alfabeto, os nossos números, os nossos sinais de pontuação, já na linguagem não verbal nós utilizamos signos visuais. Ou seja, não precisa necessariamente ter algo escrito, mas através de imagens. Nós podemos citar os sinais de trânsito, não é, professora Jamile? Sim. Que as três luzinhas, as cores, né, Isso. que vem diferenciado no sinais de trânsito, nos passa alguma informação, não é? Exatamente. E muitas vezes a gente observa que a linguagem, como você falou, professora, mesmo ela tendo aparentemente um caráter universal, ela tem as suas, digamos, regionalidades, né? Uhum. Então, por exemplo, eu sei que se eu observar aquela plaquinha, algum objeto e aquela placa com corte, eu sei que aquilo ali é algum tipo de proibição. Eu sei que sinal vermelho não é para eu ultrapassar, né? E um outro ponto interessante que você falou da questão do idioma, né? Da questão da fala. Temos, além do Brasil, temos Portugal, né? Temos outros países, né? Não são tantos, que falam a língua portuguesa. Mas mesmo assim você percebe que cada local tem uma fala própria, né? Isso. Tanto que nós tivemos agora a reforma ortográfica, né? E uma das principais dificuldades de estabelecer essa reforma é justamente por conta desses outros países, né? Porque como é que você vai unificar algo que não tem como você unificar a linguagem? Isso. Porque a gente vai ver mais à frente que até mesmo dentro do nosso próprio país, nós temos variações na linguagem. Isso. Quem dirá se você verificar isso em outros países? Isso mesmo, professora. E essas variações, nós vamos ver um pouco à frente, chamadas variações linguísticas, elas demandam de regiões, não somente a região norte, região sudeste, região nordeste, mas até mesmo dentro daquele espaço do município, as redondezas. Tem variações linguísticas de palavras que vamos dizer, no estado do Acre tem um conceito, e já no estado de Rondônia tem outro, já no estado do Pará tem outro, ou seja, são as famosas variações linguísticas, já que o nosso país, ele é bastante, como eu posso dizer, eclético na sua ocupação. Então, necessariamente, não tem como dizer que existe uma variação única, né? Vamos dizer assim. No entanto, os nossos gramáticos são ferrenhos, eles garantem que deve-se utilizar sempre a variedade padrão, ou seja, a variedade formal, aquela que vem estabelecida na gramática. E não é necessariamente assim, porque se a comunicação foi estabelecida, se o receptor entendeu a mensagem, logo a linguagem foi produzida, a comunicação foi efetivada. Então se manteve essa relação entre o emissor e o receptor. E nós citamos aqui algumas figuras que falam da linguagem não verbal. O íconezinho, utilizando do Facebook, legal. Uma linguagem que a gente pode até conceituar agora, são as linguagens das redes sociais. Que você coloca um valeu, VLW, você entende? Alguns entendem, né? Outros já colocam a indagaçãozinha lá. O que seria isso? As placas de trânsito, que você também observa em qualquer país que você for, se você identificar esses sinais, essas plaquinhas, você vai conseguir entender o que aquele ambiente está sinalizando. Sendo assim, a comunicação ocorre por meio da linguagem verbal, da não verbal e na associação das duas. Um bom exemplo do uso das duas linguagens é a utilização de documentos que precisam ser expedidos em papel timbrado. O que seria? No caso, a gente contextualizando dentro do ambiente da secretaria escolar. É produzido um atestado, emitido um atestado de que o aluno está matriculado na instituição e vem esse documento, esse papel vem timbrado com o brasão da instituição. Então, necessariamente, aquela pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que não sabe ler, vamos identificar assim,
ela apenas consegue visualizar o brasão. Se você mostrar o documento para ela, você vai observar, você sabe me dizer de onde é que é esse documento? Se não tivesse esse logotipo, esse brasão, ela não saberia, porque como é que ela vai fazer a leitura, já que ela não sabe ler? Agora, só pelo símbolo, ela vai, não, é lá do Instituto Federal do Paraná, porque eu já vi essa plaquinha em algum canto, e já me falaram, alguém me disse que aquela plaquinha ali significa o Instituto Federal do Paraná. Então, ou seja, os próprios documentos, eles passam essa linguagem, esse tipo de linguagem, tanto a verbal, se materializada pela escrita, e a não verbal, através dos logotipos. Por exemplo, símbolos comerciais, símbolo dos Correios. Isso. Você olha aquilo ali, aquele indicativo em qualquer lugar, e você consegue identificar que aquilo é o símbolo dos Correios. Aqueles símbolos de escuderias, né? Ferrari. Isso. Todo mundo bate o olho, é da Ferrari, né? Então, realmente, nós temos várias formas de nos comunicar. Até mesmo o pessoal da linguagem de Libras, né? Isso. Eu não domino a linguagem de Libras, mas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é professor, né? E ele estava falando como que é interessante quando tem encontros, né? De pessoas que utilizam a linguagem de Libras e que são de outras regiões, como até dentro da linguagem eles verificam a questão dos aspectos locais, né? Isso mesmo, já tem variações. Exatamente. Na própria língua de sinais. Então, é muito eclético essa linguagem e tudo. Então, dentro, como a professora Jamile citou, da linguagem de sinais, já existem variações, novos símbolos que às vezes em uma região significam uma coisa, em outra região significa outra. E assim, então, tem alguns símbolos de ofensas que variam Exatamente. até de regiões, que se algum representante de alguma região que utiliza a língua de sinais utilizar em outra região, já é uma ofensa. Então, assim, essas variações acontecem muito e a cada dia surgem mais. Tanto na linguagem verbal, na escrita, quanto também na língua de sinais. Agora, tipo de linguagem também, o braille, ele é um tipo de linguagem também, que para aqueles que não têm a visão, utilizam, tanto que alguns estabelecimentos já está sendo obrigatório que os cardápios sejam utilizados em braille. Por quê? Como é que aquela pessoa vai se comunicar com esse estabelecimento, vai solicitar alguma coisa, um restaurante, uma escola, se ele não consegue identificar a mensagem que está sendo transmitida? Exatamente. Então, essas variações, elas acontecem rotineiramente. E nós, como representantes dentro da escola, como docentes, como membros da escola, devemos estar acompanhando essa evolução. Por quê? É com essa evolução que a gente consegue compreender nossos alunos, os pais, principalmente os alunos, que às vezes chegam com jargões, com palavras que a gente, às vezes, na maioria das vezes, nunca viu. Para poder entender o que ele está passando, compreendendo, a gente precisa também buscar aprender essas variações, no caso da linguagem do adolescente. E aqui, como exemplo, nós temos, né, o semáforo, que é uma linguagem não verbal, que cada uma dessas cores significa um ato de comunicação, algo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Falamos tanto, né, das variações linguísticas, dessas diferenças que existem nos falares, que a gente pode até conceituar como falares regionais, né? Variedades linguísticas, algumas características. São diferentes formas de uso da mesma língua. A professora Jamile contextualizou muito bem utilizando a língua de sinais. Podemos citar também, como exemplos, os sotaques das pessoas de diferentes regiões, a forma de falar de algumas tribos de adolescentes, que usam gírias, a linguagem técnica de determinados profissionais, médicos, advogados, policiais. Tanto que essa figura aqui elenca muito bem algumas variedades, vamos dizer assim, alguns falares dos adolescentes. Abreviações, principalmente. Valeu, eu acho que deve ser esse WLW, né, professor? Isso, falou. Falou, você, mesmo. né? Acho que não, né? Eu acho que esse é um não aqui. Então, assim, agora esse R, acho que é relaxa, né? Eu acho que deve ser relaxa esse aqui. Relax. Relax, né? Beleza, que eu acho que é o mais comum. Então, são algumas variações, alguns falares dos nossos adolescentes, que infelizmente, muito deles não conseguem separar na hora de fazer um documento, de escrever, no caso em uma prova ou alguma coisa, a forma da comunicação. Eles levam para o papel.
Então, assim, aí cabe ao docente, não só o de língua portuguesa, mas os demais docentes só apenas informal. Você se comunica, eu entendo muito bem quando estamos aqui conversando, você fala, falou, professora, né? Esse tipo de linguagem. Agora, na escrita, numa prova que eu estou ministrando, necessariamente você não pode utilizar esses termos. Você falando isso, professor, eu sou docente, né? E um dia eu passei um trabalho, há um tempo atrás, e o aluno me veio com um trabalho cheio de coloquialismos, né? Cheio de gírias, de abreviações, e eu saí corrigindo tudo. Aí eu entreguei para ele, ele ficou revoltado. A senhora nem é professora de língua portuguesa, a senhora não tem que ficar corrigindo essas coisas no meu trabalho. Pois é, mas é o inverso, claro que tem, porque nós como docentes temos, de uma maneira geral, orientar nossos alunos. Isso. E não é porque a professora Jamile, que é da área de Química, ou de língua portuguesa, a professora Andréia, que é pedagoga, que tem informações diferentes, que a gente vai se abster de fazer uma correção quando a gente tem esse comprometimento, essa oportunidade. Só que muitos alunos não compreendem, já associam que somente o professor de língua portuguesa deve corrigir, mas necessariamente não. Nós estamos aqui para fazer orientações. Então, todas essas variações na língua, os falares regionais, é muito comum no nosso país, já que tem tantas culturas, dentro de uma própria região, inúmeras culturas que existem, e possivelmente vai existir também inúmeros falares regionais. Portanto, todas as línguas do mundo têm suas variedades linguísticas, pois as pessoas não são iguais, elas pertencem a culturas diferentes e formas de socialização que variam e marcam suas identidades. É até interessante essa chargezinha que fala um pouco, né, da linguagem do Sul e da linguagem já lá do povo baiano, né, que já tem um sotaque diferente, tanto que algumas redes sociais a gente observa assim algumas, como posso dizer, algumas críticas, né, porque gera até alguns conflitos, porque vamos dizer assim, um famoso ou alguém que foi até aquela região e verificou que aquelas pessoas têm hábitos diferentes, já considera aquilo como errado. Então, é o famoso preconceito. E no caso, que nós estamos nos referindo da linguagem como um todo, seria o preconceito linguístico. Como a pessoa se expressa, o sotaque, tem algumas pessoas que até sofrem com isso, algumas pessoas tentam trabalhar a retirada do sotaque, para poder não se sentir diferente das demais, dependendo do local onde está trabalhando. Mas eu não vou não vou mentir que às vezes é interessante a gente, naquela roda de amigos, você faz uma brincadeirinha, mas não é de maldade, só porque é tão diferente, tudo que a gente se sente na obrigação de fazer alguma brincadeirinha para poder contextualizar e quebrar aquele clima um pouco chato às vezes. Mas algumas alunos, servidores, né, como eu posso dizer assim, já levam para aquele lado mais preconceituoso. E necessariamente isso não é, porque é tão bonito que o nosso país é considerado uns assim de uma belezas tão, como eu posso dizer, tanto naturais quanto pessoais mesmo, porque são variações, são falares diferentes, que, ou seja, é um vasto campo de conhecimento e de estudo para você poder identificar. Eu gostaria de entender a linguagem das pessoas que moram na Bahia, porque eles têm aquele sotaque mais puxadinho do Paraná. Então, assim, é um vasto campo de conhecimento. E dentro da escola, esse campo, ele se expande ainda mais, porque tem alunos de inúmeras, como eu posso dizer, de inúmeras regiões. E, acima de tudo, o poder aquisitivo também influencia na linguagem, porque necessariamente a maioria das pessoas associa aquela pessoa que fala, vamos dizer assim, mais corretamente, que teve um grau de instrução, de estudo mais elevado do que aquela que já tem alguns desvios na pronúncia. Então, até nessa questão da forma de se expressar, muitas pessoas identificam o poder aquisitivo daquela outra pessoa, aquela oportunidade que ela teve acesso, para ter acesso à escola. Logo, a língua, devido a fatores sociais, políticos, econômicos e de escolarização, apresenta variedades que são consideradas padrão, que é uma outra nomenclatura que nós utilizamos, e não padrão. A padrão seria, como eu posso dizer, a linguagem da gramática, já que os gramáticos ferrenhos, eles defendem que os alunos, independentemente da forma como se expressam, eles devem sempre se utilizar da gramática, falar corretamente e escrever corretamente. Não deve haver
essa divergência. E aqueles alunos que não conseguem se adaptar, eles se incluem nesse aqui, nesses falantes da linguagem não padrão. Por quê? Eles não seguem, não utilizam a linguagem estritamente da gramática. As pronúncias, conjugação dos verbos. Então, eles colocaram essas duas diferenças. Linguagem padrão, quem é estritamente voltado à gramática, pronúncia, conjugação dos verbos, como eu falei anteriormente, e a linguagem não padrão, que é aquela que já se utiliza de desvios e apenas se preocupa em manter a comunicação, independentemente se está sendo conjugado o verbo, se algumas palavras estão sendo, como eu posso dizer, omitidas, apenas a comunicação está sendo mantida. Com isso, precisamos reconhecer as diferentes formas de uso da língua e, acima de tudo, respeitar as pessoas independentemente da forma como falam. Porque é interessante essa questão desse respeito. Principalmente, nós devemos contextualizar essa questão dentro do contexto escolar. Por quê? No caso específico da secretaria escolar, às vezes a forma como aquele atendente recepciona, não é, professora Jamile? O pai, a mãe, o indivíduo da sociedade como um todo que vai em busca de uma informação e aquela pessoa que foi em busca dessa informação não tem um grau de instrução, como eu posso dizer, não posso nem dizer que é adequado, mas não tem aquele grau de instrução que o atendente tem. Muitas vezes o atendente o desrespeita em função disso. Então, o que acontece? Deve ocorrer uma adaptação, principalmente, não é o indivíduo que está buscando a informação que tem que se adaptar, e sim o inverso. Quem está prestando a informação que deve se adaptar à realidade, à forma com que essa pessoa fala, se expressa, porque ele vai em busca da informação e nós lá, como detentores dessa informação, devemos adaptá-la e transmiti-la da melhor forma possível e, acima de tudo, com clareza, com objetividade e com concisão. Devemos ressaltar que quando estamos exercendo um papel social, no qual lidamos com o público, é necessário que nossa forma de falar seja clara e objetiva, conforme a variedade linguística que dominamos. Quando escrevemos, dependendo do gênero textual, precisamos usar a variedade padrão, aquela que é adaptada, que é utilizada pela gramática, principalmente na redação oficial, que seria na produção dos nossos documentos. Professora Jamile, no caso, quando o nosso caderno da nossa disciplina cita que deve haver essa adaptação à variedade linguística e, acima de tudo, deve ser lidado com respeito essas variações. Isso é muito comum nas secretarias, no caso, o nosso curso é técnico, secretaria escolar, nas secretarias das escolas, né, nas coordenações de registros acadêmicos, que lá é a entrada da instituição e os documentos são produzidos nessa coordenação. Então, assim, você observa que alguns atendentes, eles não têm o devido respeito, eles não conseguem, como eu posso dizer, passar aquela informação de uma maneira tão clara e objetiva, apenas joga a informação de qualquer jeito. Isso é muito observado. Infelizmente a gente não observa só na questão da secretaria, né? É uma característica que muitas pessoas reclamam que é de locais públicos, mas a forma como você falou, professora, a situação é a questão da ética. Sim. Né? A pessoa tem que, o atendente, ele, independente do setor em que ele está, ele tem que ter, tem que ser atencioso para com o público que ele está atendendo. E isso implica no uso, em ser cortês, né? Sim. E na questão do uso adequado da linguagem. Então, eu já fui atendida em alguns setores onde você percebe o seguinte, por exemplo, que quando a pessoa ela quer ser atenciosa com você, ela se desdobra para tentar, mesmo que seja um termo muito técnico, né, um termo de difícil compreensão, procura explicar para você de uma forma clara, de uma forma mais didática, né, como que aquilo funciona. Agora, quando a pessoa não está a fim de atender você, você percebe que ela joga um termo técnico, né? Você pergunta, mas o que é isso? Não, isso é a lei, é o artigo, somente. Né? Então, por exemplo, tem um caso que eu achei muito interessante. Um dia eu fui levar um tio meu, né? Ele já é de idade e ele
tava sentindo umas dores, tudo, fomos ao médico. Aí o médico pegou os exames, aí falou, o senhor está com uma dor, aí começou a falar vários termos técnicos, aí nem eu estava entendendo aquilo ali. Aí eu falei, doutor, seja mais claro do que isso, né? Então, às vezes, de repente, o médico, se tivesse tido um pouquinho mais de sensibilidade, né? Sim. Falasse, não, você está com uma dor assim, aqui, você não pode fazer isso, nem isso. Então, às vezes você fala um termo técnico, você desanima, né? A pessoa vai procurar a secretaria, vai pedir um documento, aí entra novamente aquela questão de burocracia que a gente falou nos módulos anteriores, você impõe dificuldades, né? Você pode resolver uma coisa ali, mas você parece que às vezes faz questão de mandar a pessoa voltar para casa, né? E perder tempo e voltar ali de novo, né? Não explica direito o que a pessoa tem que fazer. Então a gente está trabalhando nesse modo da questão da linguagem para que você tenha consciência, pense, num balcão de secretaria pode aparecer de tudo. Sim, né? É muito eclético, de pessoas de todos os níveis Exatamente. sociais. Então, sejam atenciosos, eu tenho certeza que você, quando estiver trabalhando ali diretamente com atendimento, vai lembrar desses conceitos, né? E você vai procurar sempre, né, ser cortês, ser solícito e sempre procurar ser compreendido. Okay? Isso é verdade. E essa capacidade de se adaptar à linguagem do outro, do próximo, é a chamada competência comunicativa, que mais à frente a gente vai falar dela. Chegamos, né? Falei em competência comunicativa, vamos ao conceito. A competência comunicativa de uma pessoa lhe permite adequar, muito importante, né, sua fala, dependendo do seu interlocutor, ou seja, quem vai receber essa mensagem. Isso consiste em demonstrar habilidades de saber o que falar e como falar, utilizando as regras da língua com estilo formal ou estilo informal. Como a professora Jamile falou, né? O que acontece? Foi até se consultar o tio e o médico tem uma linguagem completamente diferente de uma linguagem de um docente, de um advogado, de um juiz, utilizou o termo técnico, que quem apenas é daquele grupo, caso a classe de médicos, vai poder compreender, ou seja, ele não demonstrou nenhuma competência comunicativa em adaptar o conteúdo dele, a informação, à realidade de quem está recebendo a mensagem. Então, a competência comunicativa é isso, é nós, como docentes, como representantes dentro da escola, dentro da secretaria, em qualquer coordenação, em qualquer setor que exista dentro da escola, é adaptar essa informação de acordo com quem vai receber. Não é utilizar termos técnicos, não é apenas falar, não, na legislação, lê a lei seca. Não, o senhor tem direito aí, começa a ler, né? O senhor entendeu, né? O senhor tem direito a isso. Aí a pessoa, como que eu nem sei qual é o direito, eu não entendi. Não, mas eu li para o senhor, tome, leve para casa e leia. A pessoa não vai entender. Então, deve ter esse domínio e nós conseguimos identificar essa competência comunicativa, porque nós trabalhamos com o público e é exigido que se tenha essa competência para poder as informações serem passadas realmente de maneira correta e que, acima de tudo, aquele indivíduo que vai buscar essa informação junto a qualquer órgão da escola saia de lá com as suas dúvidas sanadas. Exatamente. Nossa competência comunicativa nos permite interagir com as pessoas de diferentes formas, como havíamos comentado anteriormente, desde aquelas que têm características, como eu posso dizer, características específicas, tem um linguajar, um falar diferente, devemos nos adaptar. E dentro, nós falamos um pouco dessas variações, desses falares dentro da linguagem oral. E nós temos essas variações dentro da linguagem escrita, que são os famosos gêneros textuais. O que seria um gênero textual? É a forma como a língua é empregada nos textos em suas diversas situações de comunicação. De acordo com o seu uso, temos gêneros textuais, né, de diferentes classificações. Um gênero textual, o jornal, podemos citar, um que é do nosso cotidiano. Nós temos a carta, nós temos o bilhete. O bilhete já é um gênero textual menos informal, porque é apenas para manter uma comunicação. Nós observamos aqui nesse exemplo. A carta também. Já o jornal é um gênero textual bem interessante, porque
O jornal, ele atende um público enorme. Então, a linguagem que é passada no jornal, ela se adapta e a população como um todo consegue compreender. Já os documentos que são produzidos dentro das secretarias, uma ata, uma declaração, um atestado, não é, professora Jamília? Muitas vezes, aquelas informações que constam ali dentro, só quem tem um domínio que vai conseguir compreender. O teor. Então, o que acontece? Essa disciplina que estamos iniciando hoje, técnica de redação e de arquivo, nós vamos especificar os documentos que são mais produzidos dentro do âmbito da escola, dentro do âmbito da secretaria escolar. E vamos citar algumas diferenças, algumas características, e a gente vai conseguir observar que, às vezes, certas instituições estão produzindo documentos com nomenclaturas erradas, que era apenas para instituições privadas produzir. Um exemplo disso é a diferença que eu posso citar entre declaração e atestado. Declaração, ela é emitida por instituições privadas, o atestado já por instituições públicas. Então, é uma diferença que a gente vai observar nas próximas aulas. Então, assim, essas características dos gêneros textuais, é importante lembrar que ele não precisa ter apenas um gênero textual, porém é apenas um que se sobressai. Na secretaria, por exemplo, nós podemos lidar com memorando, com ofício, histórico escolar, declaração, atestado, entre outros, que nós acabamos, né, de comentar. E são inúmeras modalidades de gêneros textuais, e cada uma tem uma finalidade. Então, na aula de hoje, nós procuramos iniciar falando um pouco da linguagem, da interação que acontece dentro do ambiente da escola. E nas próximas aulas nós iremos abordar mais especificamente cada um desses documentos e saber como eles são criados, a maneira de redigi-los e mais outras características. Agradecemos, não é, professora, pela presença de todos na aula de hoje e contamos com a presença de vocês na próxima aula e com as contribuições na nossa atividade de sala. Até lá. Até daqui a pouco. Olá a todos e a todas. Vamos iniciar a correção da nossa atividade de sala. Vamos à nossa primeira questão. Questão 1. Conceitue linguagem não verbal e cite exemplos do seu cotidiano. A nossa possível resposta: esta, ou seja, a linguagem não verbal, se utiliza do vocábulo, ou seja, das palavras para se comunicar. E o objetivo, neste caso, não é de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas utilizar outros meios comunicativos. Exemplos dessa linguagem não verbal: placas de trânsito, gesto, a nossa linguagem de sinais e outros exemplos. Dessa forma, nós podemos dar como conceito dessa linguagem não verbal a maneira como nos expressamos sem utilizar a fala e a escrita. Dessa forma, nós podemos observar que a linguagem não verbal, ela pode se representar e se manifestar também através das nossas vestimentas, como foi comentado na aula anterior, através de gestos, de sinais, ou seja, de articulações, da utilização, né, do nosso corpo para transmitir alguma mensagem. Tudo isso é uma forma de linguagem não verbal. Dessa forma, nós podemos observar que são inúmeras características e peculiaridades da linguagem não verbal. Dessa forma, nós podemos também entender que é uma maneira de se comunicar. Logo, nós podemos observar que a linguagem não verbal, ela está em todos os ambientes, não só no escolar, não é, professora Jamília? Exatamente. Conforme nós tínhamos falado da questão dos idiomas, Sim, né, da questão da vestimenta, né, dos ambientes. Então, existem diversas formas de você se expressar. Tem até um livro que eu acho que ele é bastante conhecido, que é chamado O Corpo Fala, né? Onde o autor ele fala que a forma como você se porta, né, é uma forma de você se comunicar. Então fala que às vezes quando você está conversando, o fato de você se aproximar da pessoa demonstra
que você está interessado no que ela está falando, demonstra que você está gostando, né? Tá confortável. O fato de alguém estar falando com você e você ficar sim, né? Significa que você não está receptivo àquela ideia. Então, a forma de nos expressarmos, nossa expressão corporal também é uma forma de nos comunicarmos, né? Assim como você falou da afeição. Você tem uma pessoa que... É muito comum, às vezes, aquele dia que você chega no trabalho mais triste, né? Assim, ou então mais pensativo, você está preocupado, tem aquela conta para pagar, ou então tem algo que você não consegue resolver, né? Algum problema. Aí você chega e você fica o tempo todo ali pensando, né? Como é que eu vou resolver isso? Aí alguém chega e fala, aconteceu alguma coisa com você? Por quê? Nossa, você está tão diferente, né? Porque às vezes você, sem perceber, você muda, né? As suas feições também. Você fica mais reflexivo, fica às vezes mais sisudo, né? Então há diversas formas de nos comunicarmos, não só pela linguagem escrita ou pela linguagem verbal, mas a sua postura diz muita coisa também. Nós temos alguma contribuição dessa questão? Professora, a rede caiu. Então estamos sem tentando internet. Aqui, estamos sem internet. Então, logo tá voltando aqui o sinal. Já. Então tá bom. Então, continuando, realmente essa linguagem não verbal, ela se manifesta através de gesto, mexer no cabelo, essas linguagens, às vezes, se tornam características de algumas pessoas. Tanto assim, contextualizando uma situação referente a mim, algumas colegas dizem que eu tenho o hábito sempre de estar mexendo no cabelo, né? E realmente fui parar para observar isso. E já é Aí ela falou, Vanessa, é quando tu tá pensativa. Então, assim, toda vez que tu tá pensativa, fica mexendo no cabelo, ou seja, eu tô me expressando utilizando uma linguagem não verbal, através de um gesto. E é interessante também a linguagem não verbal dentro da escola. Por quê? Através, como eu posso dizer, dos nossos alunos, você observar o comportamento, não através da escrita ou da fala, mas assim a maneira como eles se portam, os gestos que eles demonstram. Às vezes aquele aluno está passando por determinado problema, ele fica mais retraído naquele espaço, naquele momento que é para estar em convivência com os demais alunos, e o docente, todos aqueles representantes que estão dentro da escola, todos aqueles membros da escola podem identificar esse comportamento, ou seja, compreender, decifrar essa linguagem corporal desse aluno. Às vezes o aluno está passando por algum problema, ele fica um pouco apreensivo em falar, em escrever para informar alguma coisa, e é apenas pelo comportamento dele você observa que ele já fica um pouco retraído, ele se ausenta, ele não quer estar participando das interações com os demais colegas. Então todas essas características da linguagem não verbal nos passam alguma informação, e a gente deve estar sempre atento para esses tipos de informações, principalmente com os nossos alunos, não é, professora? Isso. Aí a gente também estava comentando a respeito da forma de você utilizar uma linguagem adequada e também de você ser atencioso, né? Então, às vezes eu já vi, assim, em locais onde eu trabalhei, às vezes até o pessoal da secretaria mesmo, né? A pessoa chega assim, com aquele ar apreensivo, porque às vezes, o que acontece? Às vezes chega um responsável por um aluno lá na escola e vai pedir uma informação, às vezes a pessoa ela não tem ideia de onde procurar. Sim. Porque para a gente que convive dentro do ambiente escolar, né, a gente vivencia aquela realidade, então tudo parece ser muito natural, né, tudo faz sentido. Mas para alguém que chega de fora, aí a pessoa ela não entende todo aquele fluxo burocrático, né, aí a pessoa chega, é que eu queria uma informação, eu não sei bem como fazer. Então tá, quando você descobrir, você me fala. Aí a pessoa sai, né? Aí você não percebe nenhum empenho. Aí a pessoa fala, não, mas o que você quer na verdade? Como que você quer? Aí eu já vi acontecer muito isso, né? Não, é porque eu não sei. Então tá. Aí virava e saía. No lugar de falar, olha, eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe. Vou encaminhar você até essa pessoa. Isso acontece não só dentro do sistema da escola, mas nos órgãos como um todo, não é, professora? Ou seja, aqueles funcionários que às vezes não detêm o conhecimento, a informação, deixa por isso, olha, eu não tenho essa informação, eu não sei como explicar para o senhor como funciona, mas eu vou encaminhar ao setor responsável. Ou seja, ter essa característica de ser atencioso, porque quando nós trabalhamos com o público, nós devemos sempre entender que nossos problemas pessoais ficam em casa. Se você trabalha com o público, você sempre deve chegar
alegre, atencioso. Eu sei que é um pouco difícil, que às vezes nossa face não consegue deixar de transparecer aqueles problemas, porque você fica realmente abatida. Mas nós devemos tentar minimizar essas características, porque quem está recebendo a informação, muitas vezes, ela não é culpada por esses problemas que você está passando. E tem pessoas, né, alguns atendentes, representantes dentro da escola, em qualquer órgão, principalmente as pessoas têm o hábito de dizer que os órgãos públicos, 90% dos atendentes são extremamente mal educados, grosseiros. Não tem como dizer, como citar, eu posso dizer assim, uma pessoa que nunca passou por uma situação de ser mal atendida em algum órgão público. Do atendente ser extremamente grosseiro, não explicar as coisas, ser ignorante, ou seja, trabalhar com o público requer características específicas. Ter um bom domínio, ou seja, da competência comunicativa que nós falamos na aula anterior, ou seja, saber como adaptar a nossa linguagem a quem vai receber, ao interlocutor. Então, dentro da escola, que é o caso específico que estamos trabalhando, devemos nos atentar a isso, ou seja, adaptar a nossa comunicação. E como a professora Jamile citou muito bem, se não temos o domínio da informação, do conteúdo, direcionar ao setor responsável. Temos o sistema da STAR. Ainda, professora, ainda. Então, vamos continuar a nossa segunda questão. Defina a competência comunicativa. Você a possui? O que seria essa competência comunicativa? Consiste em demonstrar a habilidade de saber o que falar e como falar, utilizando as regras da língua com estilo formal ou informal. Ou seja, como comentamos anteriormente, competência comunicativa é se adaptar à sua linguagem, à forma como você se expressa, a quem vai receber. Particularmente, eu não posso, como eu posso dizer, conceituar que eu tenho uma competência comunicativa. Quem vai poder me confirmar isso são as pessoas com qual eu trabalho, o público a quem eu atendo. Então, assim, você, como funcionário da escola, pode ser o porteiro, o merendeiro, o orientador, o supervisor. Você consegue identificar se tem essa competência comunicativa? Você está conseguindo se adaptar ao público tão eclético que a escola recebe? Tanto aos pais, aos alunos principalmente. Então, professora Jamile, assim, como a questão fala de uma opinião pessoal, saber se temos esse domínio da competência comunicativa. Achei interessante que na aula passada a senhora citou um exemplo do seu tio, que foi ao médico, e o médico foi passar as informações utilizando a linguagem do ambiente profissional dele. Ou seja, foi um exemplo já que ele não tem domínio da competência comunicativa. Às vezes tem, mas é aquela questão da vontade, né? Às vezes tem da vontade em ajudar apenas de atender, ou então só de, como eu posso dizer, terminar o mais rápido possível, porque explicar certas coisas requer um pouco de tempo. E muitos não estão dispostos a utilizar esse tempo. Então, assim, como exemplos, a senhora pode citar algum outro exemplo que já aconteceu? Esse da visita é bem interessante porque foi um caso pessoal. E assim, nas escolas também, você observa muitos atendentes que não prestam boa informação e até mesmo com a gente, né? Com os docentes, com os servidores de uma maneira geral. Não, às vezes acontece muito assim, você dentro do próprio ambiente escolar. E geralmente, como a secretaria é digamos assim, o primeiro ponto de acesso, né, o cartão de entrada do ambiente escolar, acontece, já vi acontecer muito, da pessoa chegar lá para solicitar uma informação, aí às vezes a gente sempre utiliza aquele problema, né, falha na comunicação, porque aí a pessoa da secretaria passa uma informação assim pouco esclarecedora que dá margem a diversos entendimentos. Sim. Aí a pessoa vai, tenta fazer aquilo, aí não dá certo e volta lá e alguém fala, não, mas é só você fazer isso. Ah, mas eu vim aqui da outra vez, a outra pessoa falou que era para fazer do jeito A e não do jeito B. Então, você percebe que muitas vezes ocorre isso que a gente fala, que é o erro de comunicação, falha na comunicação. Sim. Porque todos nós temos, você enquanto uma pessoa do ambiente escolar, né, você enquanto um servidor, tem que ter essa obrigação, gente, que em serviço público a gente não está fazendo favor, é nossa obrigação, né? Nós
temos que atender bem o nosso público e você tem que procurar você tem que procurar utilizar uma linguagem clara, você tem que pensar que a pessoa que foi ali, ela tem os afazeres dela também, ela deixou de cumprir com alguma das obrigações dela para estar ali naquele ambiente, para que você atenda bem, né? Então, é só uma questão de você procurar fazer bem o seu trabalho, porque, assim, todo mundo merece respeito, Isso. né? Então, é uma forma de respeito também para com o teu próximo, você procurar fazer, passar as informações de forma correta, de forma clara, né? Que não adianta você chegar lá e falar, joga um termo técnico ali, a pessoa não vai entender, ela não é daquele ambiente, né? Então, tenha essa consciência. Isso mesmo. E principalmente quando temos essa consciência, nós conseguimos compreender que em algum momento não, em inúmeros momentos, nós que estamos buscando a informação, nós que vamos estar em outro setor buscando essa informação. E ao passo que estamos prestando a informação de maneira grosseira, mais à frente vamos ter essa mesma contribuição, né? Essa mesma retribuição de informação em um outro setor público. Por isso, quando trabalhamos com o público, como a professora Jamile falou, devemos ter todo um cuidado no linguajar, nas palavras que devem ser utilizadas, no tom de voz. Sabemos que tem algumas pessoas que naturalmente o tom de voz já é elevado. E às vezes, como a pessoa não conhece, já confunde e pensa que a pessoa está sendo grosseira. Exatamente. Então, o que acontece é tentar trabalhar essas situações. Realmente é muito complicado trabalhar com o público, porque são inúmeras situações que o setor, secretaria escolar, como um todo, recebe. São inúmeras situações, todo dia é algo novo. Então você observa, são peculiaridades, são pessoas diferentes. E você deve se adaptar a essas pessoas, as características dessas pessoas. Então, assim, no setor no qual eu trabalho, assim, muitas coisas engraçadas, assim, você fica um pouco chateada, mas você vai analisar a situação, se torna até engraçado, porque a pessoa chega tão nervosa, e você tentando explicar e a pessoa não quer entender que é daquela forma. Mas você não pode se exaltar, porque a pessoa já está exaltada. Então, deve tentar explicar, né? Não querer, de certa forma, já impor a sua vontade. Olha, infelizmente não é assim. Se pudesse ser da forma como o senhor, a senhora deseja, nós faríamos e tudo. Mas temos uma legislação, temos as normas que devemos seguir. Nós não podemos fugir a elas. Então, assim, muitos ficam chateados, mas às vezes a forma como você fala pode mudar toda a situação. Agora, se você vai responder com grosseria, aí já a situação já complica. Então, nós como atendentes, como pessoas que trabalham com o público, devemos ter essa, como eu posso dizer, essa característica de sermos mais atenciosos. Eu sei que é complicado, que todos nós passamos por problemas, mas devemos trabalhar no dia a dia essas características, que no final das contas tudo vai dar certo, não é, professora? Espera-se. A nossa questão 3... ela pede, né, algumas características, alguns exemplos. Em algum momento de sua vida, você já sofreu preconceito em função da forma como se expressa, se veste, ou conhece alguém que já passou por essa situação? Essa questão ela é bem interativa e bem de cunho pessoal. Eu vou citar um exemplo. Não aconteceu comigo, mas com pessoas ao meu redor. A maneira como se vestir, eu acho que ainda, para a nossa sociedade, ainda quer passar muita coisa. E às vezes não caracteriza a personalidade da pessoa. Mas, no entanto, para a nossa sociedade, já é a forma dela se vestir, já está expondo o jeito que ela é. E necessariamente não, eu não concordo nesse aspecto. O linguajar também, por quê? É a forma como essa pessoa foi criada, com quem ela convive, que ela vai estar construindo essa personalidade. Então, muitos não conseguem fazer essa desassociação, poderia dizer assim. Verificam a pessoa que tem um traje mais, como eu posso dizer, mais... Posso até dizer assim, o termo já é um termo mais sexy, tanto as mulheres no aspecto, né? Já considera que aquela mulher já é tendenciosa para certos aspectos. Não se deve ter um respeito, porque a forma como ela está vestida. E necessariamente não é isso. Não devemos associar. Tem até paira, assim, são discussões ferrenhas a respeito disso, né? Que é pela questão de assédio, de abusos, né? Porque é aquela questão, mulher está de roupa curta porque ela quer ser atacada, né? Sim. Gera muito esse preconceito, né? Infelizmente a gente ainda tem esse tipo de mentalidade. Isso mesmo. E esses preconceitos,
até partem para o âmbito feminino, porque ainda somos, vamos dizer assim, uma classe que ainda deve lutar por muitas coisas, né? Pretendemos alcançar muitas coisas. Que até mesmo a profissão, até algumas profissões já são limitadas ao mundo masculino, e quando uma mulher decide fazer uma profissão que predomina o universo masculino, já tem aquela, nossa, né? Um universo tão masculino, o que a mulher quer fazer no universo masculino? Então, assim, já são inúmeros preconceitos que tudo isso a gente associa ao modo de se vestir, à linguagem. E outra coisa também, a questão financeira, como eu havia citado anteriormente. Muitas vezes a forma como a pessoa se expressa, a forma como ela se veste, muitos identificam o aporte financeiro que essa pessoa tem, não é, professora? Então, assim, e necessariamente não é. Porque eu conheço pessoas que têm um recurso financeiro bom, né, assim, bem interessante, e a maneira como elas são de se vestir são extremamente simples, não é aquela ostentação, e já tem o inverso também. Tanto que você pode perceber que tem muitas reportagens de golpes na praça, né, daqueles estelionatários, que geralmente são pessoas que elas se valem dessa visão que a sociedade tem. Sim. Então vai ali um sujeito, ele usa roupas de marca, né, arruma um carro ali importado, vai para uma festa badalada, aí joga ali, eu sou isso, eu sou dono de uma empresa, né, sou parente de uma personalidade, aí todo mundo passa a respeitar aquela pessoa, sim, confiar naquela pessoa. Então nós temos, principalmente em registros históricos de grandes golpes, né? Nós temos tem até um rapaz que ele dizia que ele era dono da Gol, era filho do dono da Gol, né? E ele não tinha um vintém, mas ele saía em todas as festas, tudo ostentando, usando roupas caras, se aproveitando, sim, de todo mundo. Então, por conta dessa visão que a gente tem de julgar, né? A pessoa se veste assim, então é porque ela tem dinheiro, ela não tem, porque ela é inteligente. Questão de óculos, né? As pessoas colocam os óculos e falam, estou intelectual, né? Então, ou seja, já é uma imagem, uma linguagem não verbal que já está querendo traduzir que a pessoa tem uma inteligência um pouco mais superior. Então, são duplas interpretações, que cada um identifica da melhor forma, né? Da forma que acha mais conveniente. A nossa questão 4, ela já pede o conceito de língua e alguns exemplos. O nosso conceito da apostila é o seguinte: é o conjunto, sistemático de convenções sociais utilizadas pela coletividade para gerar comunicação. Ela se concretiza por meio da fala, da linguagem verbal, e a fala, por sua vez, é representada por meio da escrita. No caso, a língua, ela tem como objetivo final a comunicação, e ela deve acontecer de forma coletiva. Nosso país predomina a língua portuguesa. Como a professora Jamile até comentou, que em outros países também predomina a língua portuguesa, mas com variações. Por exemplo, em Portugal, o termo que é muito conhecido, rapariga, né? Em Portugal é uma moça jovem, aqui no Brasil é uma moça sem respeito, né? Então, em cada lugar tem mesmo a gente falando o mesmo idioma, né, nós percebemos essas variações linguísticas. Aí você imagina, por exemplo, em países que falam língua inglesa, né, a questão isso também deve acontecer bastante. Então, não adianta, enquanto tiver pessoas falando, né, sempre vai acontecer essas variações. Por isso que o pessoal fala sempre do latim, né, por exemplo. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula e os meus alunos perguntaram, mas professora, por que essas palavras são todas escritas em latim? Eu falei, porque o latim é uma língua morta, ninguém mais fala, então ela não sofre mais variação linguística, né? Ao contrário do português, da língua portuguesa e de outros idiomas, que enquanto tiver gente falando, né, vão surgir variações. Isso mesmo. Então, e dentro da escola, esse mundo tão eclético de alunos, docentes, de servidores como um todo, as variações são inúmeras. Desde os falares dos docentes, dos alunos, os alunos utilizam muito gírias, abreviações, é como citar que uma nova linguagem está sendo construída, novos falares estão sendo construídos. E todos devem ser respeitados, porque tem aqueles que defendem que se existe a comunicação e ela é bem feita, está acontecendo o processo de linguagem.
Agora já tem aqueles gramáticos que são mais ferrenhos, que já identificam que para você se comunicar, você deve escrever corretamente, de acordo com a gramática, para eles, e falar também corretamente, de acordo com a gramática. Eu já tenho uma visão, não, porque para mim não é dessa forma. Se eu consigo compreender o que o meu aluno está falando, eu vou, né, manter a comunicação. A única coisa que temos que fazer a diferença é orientar. Ó, você pode se expressar dessa forma. No entanto, quando você for escrever, tenha uma atenção, porque na escrita é diferente. O aluno tem que saber fazer essas duas diferenças, né? Essas duas diferenciações, na forma como ele escreve e na forma como ele fala. Sei que é um pouco complicado, porque eles querem utilizar uma forma só para as duas. Então, assim, mas são orientações que devem ser passadas e não obrigar que o aluno tenha que falar corretamente, porque às vezes isso já inibe e eles criam já um ódio mortal. Quando se fala em gramática, eu odeio a gramática, eu odeio, né? Ou seja, porque a gente está sendo ensinado, né, muitos orientam que ele deve falar corretamente e escrever corretamente. Ele deve ter o domínio da língua escrita e o domínio da língua formal na fala também. E adaptar de acordo com cada situação. Se ele está numa rodada de amigos, né, entre amigos, ele pode falar gírias. Agora, se ele vai conversar, vai para uma audiência, vai uma entrevista de emprego, ele já vai ter que se comportar diferente. Então, é adaptar a nossa linguagem de acordo com cada situação, não é, professora? Exatamente. E o nosso sistema ainda... Professora, nada, o sinal caiu e não voltou mais. Então, vamos contar com a presença de todos, novamente, e de todas na próxima aula. Agradecemos pela presença na aula de hoje. Infelizmente, deu esse probleminha técnico, mas agradecemos mesmo assim, não é, professora? Exatamente. Tenham todos uma boa semana e nós nos veremos nas próximas aulas, tudo bem? Obrigada. Bom Até lá. dia. Tchau, tchau.